Vamos começar com uma pergunta bem direta. O que é o eu? Será que é algo real, sólido? Ou será que é só uma ilusão muito bem construída? É isso que vamos investigar aqui. Vamos fundo, desconstruindo os próprios alicerces da nossa realidade. E o ponto de partida é questionar a natureza de quem está a observar. Olha, um aviso antes de começarmos. O que vamos explorar aqui não é o que se aprende na faculdade, ok? Desafia muito do que tomamos como certo. Por isso, ter uma mente aberta não é só uma recomendação, é essencial para a viagem que vamos fazer agora. É que a nossa investigação não é sobre o universo lá fora, sabe? É sobre o universo aqui dentro. O foco muda completamente. Deixamos de olhar para o que está a ser observado e passamos a olhar para o observador. É como virar o microscópio para dentro, para analisar como é que essa coisa, a que chamamos eu, é de facto construída. Então, a nossa primeira paragem é naquilo a que podemos chamar a arquitetura invisível da consciência. A ideia é a seguinte: por baixo da superfície daquilo que achamos que é a nossa identidade, existe uma estrutura oculta, quase como um sistema operacional que está ali a correr silenciosamente, a moldar toda a nossa experiência de existir. E a premissa é, radical. A ideia é que essa identidade que defendemos com unhas e dentes não é sólida, é uma construção, uma arquitetura. E o mais chocante, essa arquitetura um dia começa a colapsar. Mas calma, esse colapso não é para ser visto como uma catástrofe. Não, pelo contrário, é uma transformação. E isto leva-nos à questão central de tudo isto. Afinal, o eu é uma essência que não muda, tipo uma alma, como tantas tradições sugerem? Ou será que se parece mais com um software, um conjunto de programas complexos a correr num hardware biológico super avançado? Pense bem, esta pergunta muda tudo. Pois é, e se o eu é o programa, o corpo é o hardware? E é aqui que o corpo ganha uma nova definição. Ele deixa de ser só carne e osso para se tornar uma peça de tecnologia, uma tecnologia bioelétrica, uma verdadeira máquina de consciência, incrivelmente sofisticada. Vamos começar pelo básico, pelo ADN. A perspectiva que vamos explorar é que ela é muito mais do que só um manual de instruções genético. A sua estrutura, aquela famosa dupla hélice, funciona como uma antena fractal. Imagine uma antena de rádio que consegue sintonizar várias estações ao mesmo tempo. A ideia é que o ADN estaria o tempo todo a receber e a transmitir informação de um campo de energia que está à nossa volta. E depois temos o coração, que olha está longe de ser só uma bomba de sangue. Aqui ele é visto como o oscilador mestre do corpo. Ele gera um campo eletromagnético que é milhares de vezes mais potente que o do cérebro. E esse campo não fica só ali no peito, ele irradia para fora, influenciando todo o sistema biológico e, o mais importante, modulando a forma como a nossa antena, o ADN, processa as informações. Ok, e o cérebro? Geralmente pensamos que ele cria a consciência, certo? Pois bem, aqui a função dele é invertida. Ele não é o gerador, ele é um receptor super sofisticado, uma interface quântica. É exatamente como o rádio. O rádio não cria a música que ouvimos, ele só sintoniza a estação. O cérebro, nesta visão, faria o mesmo. Ele sintoniza, descodifica e interpreta um sinal de consciência que já existe, num campo muito maior. E o mais fascinante nisto tudo é que esta visão super moderna, biofísica, de vanguarda, é com o que tradições muito antigas já diziam. Símbolos místicos de um lado, diagramas de circuitos neurais do outro, e parece que ambos contam a mesma história. A história de que o corpo humano é um instrumento projetado para navegar dimensões da realidade. Talvez este conhecimento não seja novo, talvez estejamos apenas a redescobrir algo que foi esquecido. Ok, então, se o corpo é um receptor, a qualidade do sinal que ele capta é tudo, não é? E é isto que nos leva para a biofísica da verdade. E atenção, aqui, verdade e mentira não são conceitos morais, são estados físicos. A pergunta agora é, como é que a física consegue distinguir um sinal limpo, claro, de puro ruído? Vamos ver este contraste para deixar a ideia bem concreta. A verdade aqui é associada à coerência. Pense num feixe de laser, sabe? Onde todas as ondas de luz estão perfeitamente alinhadas, organizadas. Isto é um estado de baixa entropia, ou seja, baixa desordem. E o melhor, gasta pouca energia para se manter. Já a mentira, a falsidade, é o oposto.
A incoerência. Pense na luz de uma lâmpada comum, com as ondas a espalharem-se de forma caótica. Isto é alta entropia, alta desordem. E isto exige um custo metabólico, um gasto de energia muito alto para ser sustentado. E isto tem uma consequência muito prática, muito energética no nosso dia-a-dia. Manter uma falsidade, não importa se é uma mentira pequena ou uma máscara social super complexa, é caro, gasta energia. É como tentar manter um castelo de areia de pé no meio de uma tempestade. Essa incoerência drena a nossa energia vital. E isto talvez explique aquele cansaço, aquela exaustão que muitas vezes vem junto com a falta de autenticidade. É que a longo prazo isto não se sustenta. Nenhum sistema, nenhum mesmo, consegue ficar num estado de alta desordem para sempre. É uma lei da física. A incoerência, o ruído, consome tanta, mas tanta energia que uma hora o sistema colapsa. A verdade, ou a coerência, não vence por ser boa. Vence porque é o estado mais estável e o mais eficiente em termos de energia. Simples assim. Ok, já estabelecemos as leis físicas da coisa. Agora a investigação dá uma virada para dentro, para o epicentro de tudo, aquele narrador interno. A vozinha na cabeça. A partir de agora começamos a desconstruir a própria identidade que acredita estar a ouvir isto. E agora vem a ideia talvez mais disruptiva de todas. Presta atenção. A sugestão é que os pensamentos não são criados por nós. Eles simplesmente aparecem. Eles surgem na consciência como nuvens a passar no céu. Agora, se isto for verdade, então toda a nossa identificação com esse monólogo interno é um erro, um engano fundamental. E, claro, a pergunta que vem a seguir é inevitável. Se os pensamentos só aparecem do nada, sem um criador, então quem ou o que é essa entidade a que chamamos o pensador? Faça o teste. Observe o próximo pensamento que surgir na mente. De onde veio ele? A investigação fica ainda mais profunda aqui. Esta imagem, ela representa bem o que seria o nosso eu social, aquela personalidade que defendemos com unhas e dentes que achamos que é o nosso centro. Pode ser só isto, um amontoado de reações condicionadas, um conjunto de programas que foram instalados pela cultura, pela família, pela educação, um disfarce que usamos por tanto tempo que acabou por se tornar a nossa pele. E o argumento final contra essa solidez toda do eu vem de uma experiência que toda a gente tem, o sono profundo. Pense bem, toda a santa noite a nossa personagem, a nossa história, o nosso nome, tudo isso desaparece, simplesmente some. E, no entanto, a vida continua, a consciência continua. Isto levanta uma questão bem séria. Se a nossa identidade já se dissolve toda a noite, sem perigo nenhum, por que temos tanto medo da morte? Bom, depois de desconstruirmos o eu, a biologia, a própria verdade, chegamos à síntese de tudo. O objetivo aqui nunca foi só o colapso, mas o que vem depois dele. É o que podemos chamar de transcender o holograma. É a passagem de ser apenas uma peça no jogo para se tornar quem joga. E aqui, até o conceito de morte é totalmente redefinido. A morte que tanto assusta não seria o fim da consciência, seria o fim da personagem, o fim do ego. Não é uma aniquilação, entende? É uma transição. É como um despertar para um estado de consciência muito mais amplo, livre das amarras do programa do eu. E o caminho para esta transcendência é apresentado em apenas 2 passos. Primeiro passo, a percepção. É perceber, é reconhecer que aquele eu que pensávamos ser é, na verdade, só uma personagem a reagir a um guião que já estava escrito. E o segundo passo é a mudança de identidade, é deixar de ser a personagem e assumir o posto do operador, a consciência que utiliza esta interface biológica de propósito, com intenção. No fim de contas, tudo se resume a esta pergunta final. E não é uma pergunta para a mente responder, é uma pergunta para o próprio ser. Neste exato segundo, a sua energia vital está a ser usada para transmitir um sinal coerente, um sinal autêntico? Ou está a ser gasta, exaurida, para sustentar o peso do ruído, da incoerência? A resposta para isto não é filosófica, é biofísica e está a ser transmitida agora mesmo.
programming